Isso é sério mesmo. Se fosse assim, irmão, igual no filme, eu estava até dando braço. Mas não é não. Misericórdia. Som, ei. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, amém? Graças a Deus. Os que nos assistem online também, graça e a paz, nós estamos iniciando o culto. Nós vamos orar. Nós iniciamos o culto no templo, mas o culto é uma continuidade. É uma continuidade daquilo que a gente já tem vivenciado no nosso dia a dia, né? Deus já tem falado conosco. Ele está conosco a todo momento. Deus não está apenas no templo. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus estava conosco durante todo o dia e estará conosco também aqui neste culto, né? E o Senhor deseja falar ao nosso coração. Vamos orar? Oremos. Senhor, no nome de Jesus estamos na Tua presença, Senhor. E rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para falar aos nossos corações. Vem, Senhor, ministrar em nossa vida a Tua palavra. Vem, Senhor, falar com Teu povo, consolar, animar, encorajar o Teu povo, Senhor, fortalecer. Que no nome de Jesus, todos nós que estamos prestando este culto, Senhor, sejamos tocados e fortalecidos pelo Teu Espírito. Pai bendito, essas coisas nós oramos em nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler a palavra, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Do verso 11 ao 21. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, do verso 11 ao 21. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,
somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e eu gostaria de convidar os irmãos a um minuto de oração, a sós com Deus, para que os irmãos agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. A Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que nós vivamos para Ele. Por isso eu gostaria de que os irmãos passassem agora um momento de oração, em consagração, em gratidão a Cristo pelo sacrifício, e também em consagração das suas vidas, pedindo ao Senhor: Senhor, faz-me viver por Ti. Ensina-me a viver por Ti, Senhor. Ensina-me a viver a Tua vontade. Faz-me viver por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Faz-me viver por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos
cantamos, Santo, junto com os serafins cantamos, Santo, junto com os serafins cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Seja agradecido, Senhor, seja exaltado, seja louvado, ó Deus, seja bendito, seja glorificado, Senhor, por meio do nosso viver, que a nossa vida seja um constante louvor a Ti, Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar.
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Mais uma vez, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de
sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Alguém que queira compartilhar algum pedido de oração para nós juntos orarmos também, esse é um momento propício. Suzana. Uhum. Sim. 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 Vai precisar fazer um ajuste aí, né? Sim. Tá bom. Amém. Vamos orar por isso. Mais alguém tem algum pedido de oração? Sim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Bela? Amém. Sim. É Petrolina ou é Petrópolis? Petrópolis, né? Uhum. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Marcela, tem algum pedido aí online? Família. Irmã Zélia está pedindo pela família dela e por quem? Ah, por um amigo dela chamado Deco, é isso? Ah, sim, irmã Lia vinha pedindo oração por Deco, ele faleceu, ela deve estar pedindo por isso, né? Sim. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, né?
Deco foi que precisava fazer um transplante, né? Então, misericórdia, nós vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Multiplica, ó Deus, os recursos do teu povo e os recursos dessa obra. Abre portas, Senhor, de empregos para aqueles e aquelas que estão desempregados. De uma forma especial, queremos, Senhor, consagrar a vida de Fernanda em tuas santas mãos. Abre, Senhor, a porta de emprego para ela. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Ela que, irmã Cláudia, está pedindo oração, Senhor, fez uma seleção e está em tuas santas mãos, Senhor. Que o Senhor abra a porta e abra a melhor porta para ela, Senhor, em nome de Jesus. Seja também, ó Deus, com a irmã Cláudia e toda a sua família, sua saúde, sua fé. Abençoa, Senhor, a vida e a família da tua serva. De modo semelhante, seja, Senhor, com a irmã Bela, abençoando, Senhor, a tua serva, a sua saúde, a sua fé, a sua força e também toda a sua família, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua forte mão poderosa, Senhor, a tua mão poderosa esteja sobre o lar da tua filha. Seja também, ó Deus, com a irmã Geró, Senhor, com toda a sua família, a sua saúde, a sua força, em nome de Jesus. Seja também, ó Deus, com o pedido da tua filha, pelas famílias, ó Deus, que foram atingidas pela tragédia em Petrópolis. Nós queremos rogar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias e ajude-os, ó Deus, Senhor, se levantar apesar de tamanha perda. Aqueles e aquelas, Senhor, que estão de luto nesse momento, que o Senhor leve consolação, ó Deus. Aqueles e aquelas, Senhor, que perderam todos os seus bens, Senhor. Alguns, inclusive, perderam literalmente suas casas. Nós suplicamos a Ti, Senhor, que haja providência, ó Deus. Providência dos céus e providência da terra, Senhor. Para que consigam se reerguer. Que sejam abençoados, ó Deus, para que consigam se levantar, refazer. Que o Senhor, ó Deus, lhes dê vitória em nome de Jesus, ó Deus, para que consigam, nesse processo de se refazer, consigam conquistar até mais do que o que tinham antes. Que o Senhor lhes restitua, ó Deus, os bens materiais, que recebam bênçãos materiais, ó Deus. Que, sobretudo, o Senhor leve para eles força para suportar a dor desse momento tão terrível. Que o Senhor leve consolação. Que o Senhor leve, ó Deus, uma paz que não pode ser explicado pela lógica humana, a paz que excede todo entendimento. Uma paz, ó Deus, que ajude-os, ó Deus, a suportar esse tempo de catástrofe. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós também clamamos, ó Deus, pela vida de irmã Zélia, sua família, e de uma forma especial por esses familiares e amigos, ó Deus, de Deco, que nesse momento estão de luto pela partida dele. Ó Deus, Tu sabes, nossa igreja se mobilizou, nós oramos, Senhor, nos mobilizamos dentro do que nos foi possível fazer, para tentar, Senhor Deus, ver essa família ter boas notícias, mas infelizmente ele partiu, Senhor. E nós queremos rogar agora pelos que ficam, Senhor. Tede misericórdia da esposa, dos filhos, dos demais familiares, ó Deus, dos amigos, dos vizinhos, de todos aqueles e aquelas que amavam Deco e que estavam diretamente envolvidas nessa luta e nessa torcida para que ele sobrevivesse, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que se passa agora na mente e no coração de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Mas nós rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito faça aquilo que as palavras humanas não têm poder de fazer. Que o Teu Espírito leve consolo, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, seja, Senhor, nesse momento, socorro bem presente na hora da angústia. Que o Teu Espírito, Senhor, visite cada uma dessas pessoas que estão derramando lágrimas profundas, levando, Senhor, consolação e ajudando, Senhor, a se levantar apesar da dor, do luto, Senhor, para que continuem a caminhar,
que encontrem forças em Ti, Senhor, para caminhar apesar da perda, da ausência, da saudade. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada uma dessas pessoas que está atravessando esse momento de luto. Senhor, nós também oramos pela vida da Tua serva Suzana. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a Tua filha, a sua saúde, suas forças. Abençoe todas as áreas da sua vida, abençoe toda a sua família, ó Deus. E de uma forma especial, que o Senhor visite, ó Deus, a tia dela, a senhora Margot. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dela. Ela está, Senhor, passando por um processo de fragilidade na saúde. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia e abençoe, ó Deus, para que ela possa encontrar, Senhor, junto com os médicos, o ajuste necessário para que possa continuar vivendo, ó Deus, com a sua saúde restabelecida. Que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, passa a tua mão poderosa e saradora sobre ela. E que Suzana possa voltar, Senhor Deus, até nós com notícias melhores, notícias de que ela conseguiu, Senhor, vencer essas dificuldades da saúde. Senhor, que Dona Suzana possa trazer para nós notícias de que a senhora Margot está bem, está melhor em nome de Jesus. Senhor, nós também queremos nesse momento rogar que o Teu Espírito continue a falar conosco nesse culto. Nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor. E nós necessitamos muito mais. Repreende, Senhor, toda investida do maligno contra a Tua igreja. Repreenda, Senhor, toda tentativa do inimigo de atrapalhar, ó Deus, a ministração da Tua palavra. Que o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, seja como uma semente em nossos corações. E que o nosso coração seja como uma terra boa. Que a semente que é a Tua palavra, Senhor, crie raiz em nós, cresça e gere frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai. Estas coisas, Senhor, nós oramos no nome santo de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao 21. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-vos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Obrigado, irmã Cláudia. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,
somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra. Nessa noite o tema da reflexão é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo, ele está em um contexto na segunda carta aos Coríntios. O pastor Danilo, inclusive, explanou sobre isso muito bem no sermão do domingo, onde ele está bem emocionalmente mexido. Porque ele escreveu a primeira carta, e a primeira carta, ela denuncia, de certa forma, os pecados que a igreja de Corinto estava mergulhada. Isso porque chegou aos ouvidos de Paulo mesmo. E ele convoca os irmãos a uma mudança de comportamento. A igreja de Corinto estava afundada em muitos preconceitos. Os irmãos mais ricos e de tradição judaica ultraconservadora estavam agindo de maneira segregadora com os irmãos mais pobres e os irmãos que eram considerados gentios, irmãos que não vinham de tradição judaica. A igreja estava nesse embate. Era um embate de tradições, aqueles que se julgavam santos por seguirem uma santa tradição, não aceitavam aqueles que vinham de uma experiência que não era mergulhada no judaísmo. Estes também eram favorecidos financeiramente, então era também um preconceito dos mais ricos com os mais pobres. E um dos grandes conflitos que acontecia na igreja em Corinto está manifesto na própria ceia do Senhor. A ceia, que significa jantar, né? Era esse jantar entre os cristãos, onde todo mundo trazia os alimentos, e no meio do jantar havia um memorial. Eles comiam de tudo, né? Jantar mesmo, né? Com direito a carne, bebida, um jantar mesmo, né? E no meio desse processo havia o partir do pão e o beber do cálice, onde eles faziam a memória de Cristo, porque essa era a orientação que Jesus deixou. A ceia é uma ordenança de Cristo, né? A igreja deveria ceiar sempre. Porém, esse grupo dos privilegiados, né, estava agindo de maneira a chegar mais cedo, por serem ricos, levavam os seus banquetes, mas não aceitavam comer com os mais pobres nem com os gentios. Então a estratégia era, já que a ordenança era ceiar, então eles ceiavam, mas chegava mais cedo, comia tudo, largava os restos ou às vezes não largava nada, de modo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 que alguns ficam com fome. Ele diz assim, tem gente ficando com fome. Aí ele diz assim, olha, se vocês queriam encher a barriga dessa maneira exagerada, que vocês comessem em casa. Para quê? Porque essas pessoas têm comida em casa, os mais ricos tinham comida de sobra. Que fizessem do momento da ceia, que era o momento da comunhão dos irmãos, um momento de consciência e um momento de partilha, para que os mais pobres pudessem ter direito àquela refeição. E alguns eram tão pobres que talvez aquela fosse a única refeição que poderiam ter. E aí chegavam para se reunir com a igreja na esperança de que encontrariam aquela refeição, né, encontrariam o amor dos irmãos, e de repente encontravam a segregação, a humilhação, os restos, o pedaço de osso, né, os restos, a sobra, às vezes nem nada. Então isso era bastante humilhante, e isso gerava feridas muito grandes no meio da igreja. E
esse mesmo grupo que fazia isso, era também um grupo que se achava espiritualmente superior. Olha que incoerência. O mesmo grupo que segregava pessoas se achavam os mais santos de todos, de modo que eles achavam que os dons deles, aquilo que eles viviam, era a coisa mais importante na igreja, ou que deveria haver uma hierarquia, deveria medir quem é que tem a maior espiritualidade, quem tinha mais unção, quem tinha mais intimidade com Deus, quem era mais poderoso espiritualmente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês não estão sabendo se amar na ceia, e ainda por cima os dons espirituais, que são coisas que Deus deu para vocês se amarem, porque os dons é isso, é toda a capacitação de Deus para que vocês possam servir ao próximo. O que é que os irmãos de Corinto estavam fazendo? Usando os dons para criar mais briga ainda. Paulo vai falar, por exemplo, que os irmãos que falavam em línguas ficavam falando sem ninguém entender nada e se exibindo espiritualmente. E dizendo que aquilo era um poder maior. Aí Paulo chega em Coríntios 13 e aquilo que a gente lê como uma coisa bonita, romantizada, aquilo é bonito de fato, mas é também uma grande pancada. Porque Paulo diz assim, olha, as línguas cessarão. Você está pensando que é brincadeira Paulo falar isso? Para um bando de crente que se achava o máximo espiritualmente, que falava em línguas e que se achavam poderosos, ele diz assim, ó, isso tudo aí vai acabar. Só o que permanece é o amor. E ainda Paulo diz assim, depois que ele fala dos dons, ele diz assim, escolham com zelo os melhores dons. Aí ele acaba o capítulo 12 dizendo, passo agora a apresentar a vocês um caminho mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13 dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, olha a alfinetada dele. Se eu não tivesse amor, de nada valeria, eu não seria nada. Porque sem amor, nada valeu. Então a primeira carta aos Coríntios é uma carta amorosa, mas é uma carta que bate nos conflitos da igreja. E que bate de frente com aqueles que se julgavam poderosos. E isso gera um reboliço danado. Gera um reboliço e isso chega no ouvido dele. Chega no ouvido, né? Chega no ouvido de modo que quando chega na segunda carta, ele muda o tom. Ele muda o tom e você percebe que está uma fala de um pastor angustiado. Ele está escrevendo como um pastor, querendo cuidar da igreja, mas ele está triste. Porque ele está dizendo assim, eu não queria ter causado tristeza a vocês. Eu não queria ter ferido ninguém. Na certa, alguém ouviu aquela pancada e saiu furioso. Imagine aquela carta sendo lida. E a carta desmascarava. Só que a carta era lida em público. Está a igreja toda reunida. E o negócio começa a ser lido. E aí os pecados começam a ser tudo desmascarado. O negócio era um marambaque danado. Certamente o grupo dos que se achavam ficaram furiosos, né? E aí Paulo vai dizer assim, olha, essa tristeza que vocês estão sentindo, ela é a tristeza segundo Deus. Ela é a tristeza que constrange o pecado. É a tristeza do ego de vocês ferido, mas que precisa realmente quebrar. Por quê? Porque toda vez que a gente está na vida convicto de um caminho e de repente a gente toma um baque dizendo você está todo errado, isso dói. Ninguém me diga que mudar é bom. Mudar uma coisa que você está acostumado a ser ou fazer sempre, isso é horrível. Mudança de casa. Você pode estar mudando para uma coisa melhor, você vai estar feliz. Você vai estar feliz que você está mudando para um lugar melhor, é uma vitória, é sua conquista e tudo mais. Mas é fácil? Os primeiros dias, aliás, o primeiro mês, para ser logo, vai ser fácil? Vai nada. Tu vai ter que se readaptar. No meio do caminho, com esses móveis de MDF e MDP, tu vai descobrir que você perdeu o armário. Você vai descobrir que perdeu coisa. Quando você vai montar de novo, tem uns móveis que a gente bota o parafuso, né? Desmontou, misericórdia, você não monta mais, porque o bicho não pega mais o aperto. Aí você já bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, estou gastando, que eu estou me mudando, agora vai ter que ter. Aí você descobre o outro gasto. Você diz assim, eu estava confiando no guarda-roupa, eu estava confiando no armário, agora não posso mais. Uma mudança simples de uma casa gera transtorno. Imagina mudar a vida. Mudar a alma. Mudar as coisas lá de dentro.
Isso dá uma trabalheira danada. A gente sabe disso. A gente sabe disso. E as coisas dão menos trabalho quando nós, por nossa conta própria, enxergamos os nossos equívocos e começamos a mudar. Mas quando vem alguém, como o caso de Paulo, que era um pastor, instruindo e mostrando para aqueles irmãos, talvez pela primeira vez, o erro deles, isso dói muito mais. Porque não partiu deles. Foi uma revelação, né? Foi a palavra de Deus chegando a eles e denunciando o pecado. Isso dói muito mais. Porque de repente eles estavam seguindo, e o grande problema da igreja de Corinto é que eles associavam os preconceitos e a vida equivocada deles a uma espiritualidade. E quando a gente bota Deus para patrocinar nossos erros, aí que o negócio fica sempre muito mais difícil. Porque eles botavam Deus no meio. Eles começavam lá a falar em línguas e se achar o máximo espiritual, continuava segregando os mais pobres, os gentios, na ceia, e estão lá se achando os bambamães, e dizendo, Deus está comigo. Esse meu comportamento, Deus aprova. E aí você bota Deus num negócio que é a sua própria atrapalhação. Eita. Não vai dar boa coisa. Primeiro que quando a pessoa bota Deus, ela não vai querer ouvir ninguém. Porque Deus é a última instância. Esse é um lema, inclusive, do livro de Atos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Deus falou, você não vai ouvir mais ninguém. Você vai ouvir Deus. Só que a questão é a seguinte, esse lema é verdadeiro. Se Deus falou. Qual é o problema? É quando a gente ouve a gente mesmo e diz que foi Deus. Aí é problema. Aí é problema. Porque o camarada, seja ele quem for, ele vai ficar mais inflado que o balão. Ele vai se achar a última bolacha de qualquer pacote. Ele vai dizer, Deus falou comigo. Ele vai ficar cheio de verdades, convicto da sua crença. Ele não vai ouvir ninguém. Não vai ouvir. E era de se esperar, quando a gente analisa por essa via, que a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, gerasse um sacode na igreja. E gerou. Gerou um sacode, e esse grupo agora se revoltou de maneira a se voltar contra Paulo. Começaram a tentar deslegitimar Paulo. Teve uma parte que disse, ele está louco. Né? E esse comportamento de chamar de doido é típico de gente que não quer mudar, né? Porque o camarada está sendo confrontado, então ele acusa os outros. Então você está doido. Ele não quer mudar. Então doido é os outros. Doido é os outros. É típico isso. Ele não quer assumir os erros. Ele quer permanecer naquela lógica. Então todo mundo que estiver confrontando ele está doido. Porque ninguém enxerga como ele enxerga. Aquela única via. Então isso é muito, muito perigoso. Aí tentaram dizer que Paulo estava doido. Que era a prisão que estava deixando ele louco. Pense que coisa violenta. Paulo fala sobre isso nas cartas. Imagina que coisa violenta o apóstolo Paulo se dá o trabalho de escrever uma carta enquanto está preso. E alguém dizer assim, está tomando muita porrada. Deve ser os murros que ele tomou na cabeça que está deixando ele tantã. Gente, e tinha gente na igreja que não estava falando isso como piada, não. Pense. Isso soa como uma... Desculpe a expressão, mas me soa até como uma trairagem, sabe? Você vê o apóstolo dar vida pela igreja, visitar, evangelizar ali a Ásia Menor, viajar, lutar, ser preso pelo evangelho, apanhar, ser açoitado. Depois, quando ele confronta o pecado dos outros, a pessoa diz assim, ele está errado aí, isso aí deve ser a surra que ele tomou, e ele tomou a surra por causa da igreja. Apanhou por causa dos crentes.
E alguém olha agora e diz assim, é a pancada que ele tomou que está deixando ele louco. Tentando deslegitimar o ensino de Paulo só porque o ensino confrontava o pecado da igreja. Brincadeira? É por isso que meu pai me dizia que labutar com o ser humano é a coisa mais difícil da terra. Mas é mesmo. É mesmo. Se duvidar, é mais fácil você domar um leão do que você labutar com gente. Você vê o domador lá, o cara doma o leão. Usa as técnicas dele, mas doma. Mas ser humano, meu irmão, primeiro que ser humano você não vai domar, né? E a lógica não deve ser nunca de dominação. Você vai lidar com o livre-arbítrio, com a liberdade, com o diálogo, mas você lá está com gente? Meu irmão, o negócio é estreito. O negócio é estreito. A Bíblia mesmo já diz que o coração do ser humano é enganoso. O coração do ser humano, a Bíblia diz isso, Jesus disse isso, o coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Negócio sério. Lá botar com gente. Aí apareceu esse grupo. Apareceu um outro grupo dizendo o seguinte, olha que problema. Havia na igreja primitiva grandes líderes, né? Paulo era talvez o principal deles, mas existiam outros, tais como Apolo. Aí começa a surgir um grupo dizendo o seguinte, eu não sou de Paulo não, eu sou de Apolo. Ó a jogada. Na hora que a palavra apertou, no instante eles disseram, eu não sou ovelha de Paulo, eu sou ovelha de outra, como se estivesse querendo mudar de igreja. Que o negócio inchou para eles, o aperto entrou, aí ele disse, Paulo era pastor deles até um dado momento, apóstolo, estamos ouvindo. Na hora que Paulo apertou o negócio, ele disse, eu sou de Apolo. Apolo nunca me estreitou assim, eu sou de Apolo. A estratégia, a jogada, né? Correndo da raia, né? É como se dissesse, agora eu sou de outra igreja, viu? Ele está falando aí, não é comigo. Essa carta que ele está falando do pecado aí é dessa igreja aí, mas como eu já não sou dessa igreja, então eu não estou na lista desse pecado. Para se esquivar. Para se esquivar. Aí Paulo vai dizer assim, vocês estão dizendo que um é de Apolo, que um outro é de Paulo, que não sei o que. Paulo plantou, Apolo regou, mas só quem dá o crescimento é Cristo. Aí Paulo volta e diz outra coisa, e diz assim, o problema é que vocês parecem que não estão mais em Cristo. É brincadeira? O negócio foi duro. O negócio foi duro. Quer dizer, era isso que a igreja estava vivendo. Aí o apóstolo Paulo chega nessa segunda carta, e ele vai chamando os irmãos para enxergarem, está dizendo assim, olha, parece que vocês esqueceram algumas coisas. Aí ele vai dizer, olha, há um reinado do ego no coração de vocês, mas vocês precisam lembrar o seguinte, Cristo morreu por todos, e isso significa que todos morreram. Morreram em que sentido? Morreram no sentido de que já não vivem para si mesmos, mas vivem para Cristo. Ele diz exatamente isso, olha aí no capítulo 5. Versos 14 e 15. Alguém pode ler em voz alta? Pronto, dá uma pausa. Um morreu por todos, logo todos morreram. Aí ele vai explicar o que significa isso. Verso 15. Aleluia. Ele está olhando para esses irmãos e dizendo, olha, vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Vocês não deveriam ficar ofendidos com o fato de eu ter escrito uma carta que convida vocês à mudança. Porque isso não sou eu, Paulo, que estou fazendo, é Cristo. Ele está dizendo, o que vocês parecem que esquecendo é que na cruz do Calvário vocês morreram. Na cruz do Calvário vocês morreram, porque a morte de Cristo deve significar a morte da velha natureza. Nossa, a cruz do Calvário significa isso para nós. Cristo morreu para que o nosso velho homem morra também e renasça uma nova criatura em Cristo. Aí é por isso que ele chega no verso 17 e diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
é uma nova criação. Ele diz, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele está olhando para os irmãos e dizendo, olha, vocês precisam entender isso. Tem uma nova lógica de viver. E a essa nova lógica, ele vai dizer no verso 18. Que nome ele dá? Ele diz, verso 18. Alguém pode ler? O ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Alguém estava brigado. Tinha rompido alguma coisa e agora você vai refazer as pazes, você vai reconciliar. Que briga é essa? Paulo vai dizer, ele escreveu isso em outras cartas, como a carta a Romanos. Ele vai dizer que o pecado faz separação do homem e Deus. Ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não tem mais direito. Em outro momento ele vai dizer, e o salário do pecado é a morte, ou seja, o ser humano foi destituído da glória de Deus, e por conta do pecado o ser humano merece a penalidade da morte. Ele perecerá, ele vai colher os seus próprios frutos. E a gente sabe, a gente não precisa de muita coisa, a gente é só olhar para o mundo, a gente sabe que o pecado mata. O pecado afunda o ser humano. Aí o apóstolo Paulo vai continuar e vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é a reconciliação? É o apóstolo Paulo dizendo, olha, você, meu querido, minha querida, não ia ter direito a nada. Ele está olhando para aqueles irmãos que estão insuflados pelo ego, se achando a última bolacha do pacote, criando maior confusão na igreja. Ele está olhando e está dizendo assim, olha, você, meu querido, não ia ter nada. Você ia perecer. Mas foi a graça, o ministério da reconciliação, foi o sacrifício de Cristo que lhe deu vida, que lhe deu sentido. Então já não faz sentido você querer estar em Cristo e viver uma lógica diferente da de Cristo. Se você está em Cristo, você precisa viver para Cristo. Os princípios do Evangelho, a lógica de Jesus, aquilo que Jesus ensinou precisa estar enraizado no seu coração e precisa nortear seu comportamento, sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Ele está despertando os irmãos e dizendo, acordem, há um ministério da reconciliação. Ele está olhando para aqueles irmãos que estavam com um andar equivocado e está dizendo, vocês não entenderam que a vida de vocês está conectada com a de Cristo. Já não tem mais como separar isso. Vocês precisam se render ao senhorio de Jesus. E lá no fundo, tanto na igreja de Corinto, quanto ainda nos nossos dias, a nossa maior dificuldade está nisso. É uma questão de nos rendermos cada vez mais ao senhorio de Jesus. E esse é um desafio e é um aprendizado constante do cristão. O cristão vai passar a vida toda aprendendo cada vez mais isso. A se render ao senhorio de Jesus sobre a sua vida. Cada vez mais as experiências da vida vão permitindo a esse cristão crescer e aprofundar e deixar Jesus ser Senhor. Isso vai ser um processo. E o crente deve vigiar para que esse processo seja gradativo. Para que ele não retroceda em coisas que talvez Deus já tenha permitido que ele aprendesse. É a lógica de você crescer em graça hoje, para daqui a um ano você retroceder tudo, não. Se você cresceu em graça, se Deus lhe deu a oportunidade de você viver algo que aprofundasse a sua confiança em Deus e a sua submissão à vontade de Deus, a ideia é que daqui a um ano você não tenha esquecido disso. Só que não é fácil isso. É preciso um exercício constante de devoção. É por isso que é importante congregar. É por isso que é importante criar uma disciplina espiritual, buscar a Deus constantemente, criar uma vida devocional. Alimentar a espiritualidade, alimentar o amor, viver em comunhão com os irmãos. Porque todas essas coisas nos fortificam e nos ajudam a não apagar as coisas que Deus tem gerado em nós. Não deixar a chama da experiência do encontro com Deus ir se apagando.
a devoção, a busca, a prática do amor, a prática do serviço, o exercício dos dons, tudo isso tem a ver com manter a chama viva. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Alguém porventura pode apagar o Espírito Santo? Não. Por que é que Paulo está falando disso? É porque é como se ele estivesse falando de uma chama. O Espírito quer queimar ardentemente dentro de nós. Mas às vezes parece que a gente vai deixando a brasa. Ele está dizendo: vigia. Se você sentir que a brasa está querendo apagar, faz que nem no churrasco, dá uma abanada lá. Abana. Joga sopro de vida nesse negócio aí. Sacode. Para ver se a brasa reacende, o fogo sobe de novo. O crente deve ter essa vigilância no coração. E essa vigilância, ela não depende de terceiros. Ela pode ser fortalecida por terceiros, um pastor, os irmãos da igreja e tudo mais, isso vai te ajudar. Mas essa disciplina precisa partir principalmente do compromisso de cada cristão. O crente deve ter um pacto firmado com ele mesmo, e esse pacto é o pacto que ele fez com Jesus. Ele fez um pacto de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele fez um pacto de entregar a vida a Jesus e aceitá-lo como seu Senhor e suficiente Salvador. Ao aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o crente deve fazer um esforço. A fé exige esforço também. E esse é um dos pontos que me preocupa. Não que eu seja pessimista com a juventude, eu também sou jovem, eu quero crer cada vez mais nos jovens. Mas eu anseio que os mais jovens sejam mais esforçados. Sejam esforçados para tocar o trabalho do Senhor para frente. Para trabalhar com garra, com vontade, para fazer acontecer, sabe? Ter esse desejo, esse vigor, esse brilho nos olhos, essa chama ardente que é a chama do Evangelho. Esse desejo contagiante. E existem N formas. Não estou falando de uma única forma. A questão é que há um fato muito verdadeiro. A gente sabe quando um crente está fervoroso e comprometido. Sabe? Você sabe, porque ele transborda isso. Transborda. Você vê. Ele testemunha isso sem querer glória para si. Fica perceptível. Perceptível. E eu tenho orado, sempre oro pelos irmãos e irmãs, e tenho orado pela geração dos mais jovens, tenho orado, Senhor, permita que os mais jovens tenham a mesma dedicação que os mais antigos tiveram para que a igreja chegasse até aqui. E tenham até mais dedicação do que os antigos tiveram, para que possam fazer a igreja crescer. Para que conduzam o trabalho para frente. Porque tem a ver com esse esforço. E esse esforço nasce dessa lembrança. É difícil, né, irmão? Pois é. Sim. Sim. Sim, é difícil. Eu tenho orado seriamente, tenho orado dizendo: Senhor, suscita evangelistas no meio da igreja. Suscita evangelista, desperta a juventude para esse compromisso e para essa sede, né? Para esse desejo profundo de andar com Jesus e de serem evangelistas. A gente precisa de uma juventude evangelista. Precisa. Uma juventude evangelista. Eu tenho dito aos irmãos, os irmãos sabem que eu tenho um pé e meio no pentecostal. Eu sou assim mesmo, eu não tenho por onde correr. Mas o pentecostalismo não me fez mal, não. Ele fez muito bem. Eu estudava numa escola que quarta-feira de manhã a aula acabava mais cedo. Aí só tinha uma igreja em São Caetano que tinha culto quarta-feira de manhã,
A partir das 10h30, era a Assembleia de Deus da Formiga. A aula acabava 10h30, 10h30 começava o culto. Eu ia correndo, fazia 5 minutos da escola para a Assembleia de Deus da Formiga. Que era para ouvir os cultos, porque eu queria ouvir uma palavra, que eu queria dar um glória, eu queria orar. Orar. E o culto na Assembleia tinha um negócio tão gostoso que era assim: ninguém se importava com o que você fizesse no culto. E tinha dias que eu queria passar o culto todo orando, porque eu estava com uma sede na minha alma de orar. Se você passasse o culto todo de joelho, ninguém te dizia nada, véio. Você podia. Ninguém te dizia nada. Hoje aí, às vezes eu botava o joelho lá e ficava orando. Gostava, estava com sede. Estava com sede daquilo. Naquele mesmo tempo eu tinha um caderno. Se eu tivesse naquele tempo a consciência que eu tenho hoje, eu não tinha jogado fora esse caderno. Infelizmente eu perdi. Eu tinha um caderno que eu anotava o nome dos meus colegas. E eu determinava quem eu ia evangelizar. Eu dizia que eu ia evangelizar todo mundo. E eu pregava para todo mundo. Da minha sala eu já tinha pregado para todo mundo várias vezes. Só que eu ainda tinha um negócio comigo que eu queria pregar para a escola toda. Era que eu não achava suficiente pregar só para a minha turma, não. E eu ficava orando e jejuando. Eu levantava jejum. Pedindo: Senhor, em nome de Jesus, abra a porta da salvação para que eu pregue para a escola toda. Tinha essa sede comigo. Era uma sede tão grande que eu saía da escola com a farda. A diretora foi chamar minha mãe a atenção porque eu estava com a farda. Chamou minha mãe a atenção porque ela viu. Eu ia para o ponto de ônibus com a farda da escola e ia pregar. Porque eu tinha sede de dizer para as pessoas que Jesus amava elas. Tinha sede. Não ia atacar ninguém, não falava de dogma, não falava de nada. Eu só queria dizer a elas: Jesus ama vocês. Tinha essa sede. Uma sede profunda. A diretora viu, foi chamar a atenção: se ele for, diga para não ir com a farda. Eu estava com medo. Olha. Aí, dito e certo, eu ia em casa, trocava de roupa e voltava para o ponto. Pronto, ela quis. Eu digo: ela está querendo na minha cabeça, né? Ela está querendo atrapalhar a pregação. Eu vou lá, troco de roupa e volto para o ponto. Eu voltava para o ponto e ainda pegava uma Bíblia maior ainda, que eu levava uma pequena para a escola, que era que cabia na mochila. Eu digo: já que agora que eu vou em casa, eu me arrumo todo, pego uma desse tamanho. Pego uma desse tamanho, 2 pacotes de folheto e pau para dentro. Nessa brincadeira de orar e clamar e pedir a Deus que abrisse, Deus foi misericordioso e abriu uma porta para eu pregar para a escola toda. A coordenadora fazia um evento que ela colocava a escola toda do turno da manhã na quadra, e no turno da tarde a escola toda. Ela pegou. Um dia deu um negócio nela que foi Deus mesmo, inventou de me chamar para me dar uma oportunidade. Disse: você está me dando oportunidade, eu vou pregar. Tá bom. Me dá oportunidade de fala. Para mim, me deixar falar, eu não tinha outra coisa para falar. Me deu o microfone, eu ia falar de Jesus. Fala e falar de quê? Falar de Jesus. Posso falar de Jesus? Pode, pronto. Botou para eu falar de manhã. Ela só queria que eu falasse de manhã. E eu já estava orando, dizendo: Jesus, vai ter de tarde também. Ela estava me chamando e eu já estava avisando a Jesus que ia ter de tarde também. Preguei a palavra de manhã. Quando acabou, ela mesma veio e disse: menino, você prega mesmo, olha. Você prega mesmo. Eu disse: glória a Deus. Você quer pregar de tarde? Eu digo: oxe, já estou orando por isso. Só estava esperando você chamar. Preguei de tarde também. Isso ficou no meu coração, essa experiência, dessa sede, dessa coisa de pregar. Preguei para a escola toda. Porque foi uma coisa, quando eu acabei de pregar de tarde, o Espírito Santo me lembrou daquela oração. O Espírito Santo me lembrou: olha o que você pediu. E eu fui tomado de um santo temor. Tomado de um santo temor, que eu disse: Deus ouviu a oração. E Deus abriu a porta para que a palavra fosse pregada. Deus abriu. Deus abriu. A gente precisa. Evidentemente que eu diria: daquele tempo, pastor, você não acha que deveria colocar algum filtro? Sim. Eu acho que eu cometia muitos excessos, né? Eu era, inclusive, muito fundamentalista naquele tempo e tal. Depois a gente vai aprendendo a ter suavidade, a ter mais leveza na vida.
Mas tinha uma coisa muito positiva, que é essa coisa que eu procuro hoje, que eu desejo ver no meio do povo. Eu tinha sede. Eu tinha sede. Sede. Por isso que quando eu vejo alguém sedento, eu digo, a gente tem que ter atenção e paciência com essa pessoa. Porque mesmo que ele esteja um pouco equivocado, você não pode perder ele não, porque é um sedento. Não pode perder. Porque um sedento vale ouro. Você vê um sedento, você tem que ganhar ele. Se ele tiver nos caminhos que ele tiver equivocado, você vai ajudando ele a crescer. Mas ele é um sedento. É um sedento você não pode perder ele. Tinha paixão pela palavra. Meu pai inventou de comprar uma coleção. Ele comprou uma coleção de estudos bíblicos. Era uma coleção do Champlin. Era uma coleção que meu pai foi um grande professor de pregação, né? Aí o pai ficava perguntando ele, como é que prega, meu pai? Aí ele me ensinava, né? Ficava falando assim coisas, ia dando dicas. Aí tem uma coisa que ele disse, é assim, você vem aqui nesse livro aqui, é um comentário bíblico. Você abre a passagem, ora a passagem que Deus falou no seu coração, você vem aqui no comentário bíblico e lê o comentário. O comentário vai te ajudar. Na época era o comentário de Champlin. Menino, eu engolia aquele comentário, misericórdia. Aí eu falo dos excessos, que tinha vezes que eu deixava de estudar coisa da escola para ler o comentário. Mas eu gostava daquilo. Ficava com uma sede da palavra, ficava lá lendo, velho. Lendo. É tanto que quando eu entrei no seminário, que eu fui muito bem nas questões de língua, hebraico, grego e tal, porque eu já li os comentários, e o comentário botava lá as palavras em grego, eu já lia desde a adolescência, eu ficava lendo aquilo, eu ficava ali encantado com aquilo. Isso aqui significa no grego, isso aqui, essa palavra não sei o que. E você, quando você descobre a coisa assim, que ela faz sentido para você, e você fica assim, a palavra explode no coração. A palavra explode no coração. E eu ficava com aquele negócio assim, sede. Eu ficava catando lugar para pregar, velho. Catando lugar para pregar. Catando. Se os caras me dissessem, vai ter um culto ali, está precisando de um pregador, eu dizia, e aí, mano, cadê? A oportunidade era. Gostava de vigília, porque vigília sempre me dava oportunidade. Eu já gostava de uma vigília, eu ficava catando vigília. Que era para dar uma oportunidade. Sedento da palavra. Com sede. Sede. Eu fico sempre com essa certa inquietação no coração. Esse desejo de que haja sede, sabe? E toda vez que eu fico com essa inquietação, eu me lembro de Moisés. Quando Moisés ele vê a manifestação do Espírito, Deus permite que haja uma manifestação espiritual e ele deseja. Ele diz assim, quem dera todo o povo fosse cheio do Espírito. Quando ele vê um determinado grupo viver algo assim, que ele diz assim, esses aqui estão vivendo uma manifestação diferente. Aí ele suspira e diz assim, quem dera isso aqui fosse no meio do povo todo. Quem dera fosse todo mundo transbordante. Quem dera todo mundo fosse cheio do Espírito. Quem dera todo mundo fosse sedento. Quem dera todo mundo tivesse esse desejo ardente. Essa vontade profunda. Esse desejo. Quem dera. Sabe? Quem dera. Talvez os irmãos e irmãs não vivam experiências nesse molde que eu vivi, porque Deus permitiu, foi uma coisa minha com Deus. Mas você percebe quando o crente está inquieto, porque vira e mexe o crente vai dizer assim, pastor, ore por uma amiga minha que eu estava falando de Jesus para ela, e eu senti que ela se abriu. Você percebe, o crente não falou para a glória dele, mas ele acabou entregando que ela estava falando de Jesus para os amigos. Você flagra isso, sabe? Você flagra momentos assim. Eu oro para que eu receba notícias assim, sabe? Eu temo muito um crente que já não sabe mais qual foi a última vez que ele falou de Jesus para alguém. Temo muito isso. Um crente que não se lembra qual foi a última vez que ele falou de Jesus para alguém, tem alguma coisa que ele não
não entendeu ainda da Bíblia. Por quê? Porque olha o que nós estamos lendo. Paulo está lembrando a igreja de Coríntios que há um ministério. O ministério da reconciliação. E aí ele vai dizer no verso 20, ele diz assim, ó, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Aquele que representa o seu governo em outro país. O embaixador de Cristo é um representante de Cristo na terra. Isso não é brincadeira, não. Representar Cristo é fazer com que o governo de Cristo seja conhecido nessa terra por meio do nosso viver. O crente carrega no viver uma forma de viver que vai fazer com que o mundo conheça Jesus. O mundo conhece Jesus pela vida do crente também. Precisa conhecer Jesus na vida do crente. E ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo. Aí ele diz assim, ó, como se Deus, tem uma versão que diz assim, como se Deus por nós vos exortasse. A minha versão traduz assim, ó, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como se Deus por nós vos exortasse, ou seja, como se Deus estivesse fazendo o apelo dele por meio da gente. Ele está dizendo, nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos boca de Deus. A nossa vida comunica a vontade de Deus. Isso é muito sagrado. Isso é muito sagrado. Paulo diz isso para dizer aos irmãos, olha, já não há mais como caber entre vocês dissensões, preconceitos, divisões, nem perdas de tempo alguma. Só cabe em vocês uma única consciência, vocês são boca de Deus. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês vivem para a glória de Deus. O viver de vocês anuncia Jesus. Cristo será conhecido pela vida de vocês. Por quê? Porque ouvir a história de Jesus, o mundo todo já ouviu, gente. Pega uma criancinha aí, provavelmente ela já sabe. Passa filme na Páscoa, sessão da tarde às vezes bota aí, né, vez ou outra, Paixão de Cristo. Você vai em qualquer plataforma, desde o YouTube até Netflix, você vai achar algum filme de Jesus. Desde desenho para as crianças até um filme mesmo contracenado. Mel Gibson, né, famoso diretor premiado de Hollywood, produziu um filme sobre Jesus. Está aí. De maneira geral, o mundo sabe a história básica de que Jesus fez discípulos, que morreu na cruz, que ressuscitou. Mas tem um conhecimento de Cristo que não será dado pela via da informação. Tem um conhecimento de Cristo que só pode ser dado pela via do testemunho, da experiência, do encontro. Que é a experiência de encontrar alguém que vive Jesus. Alguém que experimentou a paz do novo nascimento. Alguém que encontrou a paz que excede todo entendimento. Alguém que encontrou um crente que tem um brilho diferente nos olhos. Não é por causa de maquiagem ou colírio, é porque viu ali o brilho do Espírito. Não é coisa que pode ser visto no corpo simplesmente. É o reflexo da alma. Sabe? É quando a pessoa olha para você e diz assim, se um dia eu for crente, eu vou ser crente igual fulano. Porque falou com ela. Falou com ela. Quando a pessoa diz isso ali, ela já foi evangelizada. Ela está admitindo que o evangelho chegou para ela. Porque ela disse assim, se eu for seguir Jesus, eu vou seguir assim. Porque eu entendi que é assim que se segue Jesus. A pessoa se encontra nesse nível de experiência. É isso que é ser embaixador de Cristo. É na vida, é no viver. No viver, no testemunho. E a igreja tem de dar testemunho mesmo. A igreja tem de testemunhar da graça. Esse mundo jaz no maligno. E esse mundo precisa conhecer que há esperança em Jesus. As pessoas que estão perdidas, desesperançosas, sem saber o caminho, afundando no lamaçal do pecado, precisam saber que embora o mundo esteja afundando, há esperança em Jesus.
a gente fala isso, não estou dizendo que o crente vai ser o melhor de todos, como se a gente caísse numa soberba espiritual, mas o crente precisa ser diferente mesmo. Porque o evangelho é real. Porque o poder do Espírito é real, o crente tem que ser diferente. O mundo está aí declinando, mas a gente não afunda junto. Não. Porque nós encontramos salvação. Nós encontramos salvação. Enquanto o mundo está ali perdido, sem encontrar a luz, a igreja, ela vai lá navegando no bote, dizendo, ei, por aí você vai afundar mais, mas se você entrar nesse bote aqui, ó, esse bote chamado graça, se você entrar nesse bote, você não vai afundar não, você não vai afundar. A igreja precisa proclamar isso, com a vida, e precisa ter essa sede de conduzir mais pessoas a Jesus. Conduzir. Um crente em Jesus não pode desacreditar de que famílias podem ser restauradas ao conhecerem Jesus. De que alguns casamentos podem ser restaurados. Sabe? Que histórias que poderiam ser de tragédia, ferida, mágoa, podem ser mudadas, revertidas pelo poder do evangelho. De que há dádiva nisso. De que filhos desfrutarão de ricas bênçãos quando os pais se convertem. O valor de um pai e uma mãe seguir a Jesus é muito grande. É muito grande. O legado que se deixa é imenso. Não dá para medir. Não dá para medir, não. Porque fica lá o legado. Dele se lembrando daquilo. É o legado. Quantas tragédias são evitadas pelo poder do evangelho? O evangelho. O evangelho salva. O evangelho salva. Nós cremos nisso, e um crente em Jesus precisa crer nisso mesmo. O evangelho salva. 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 E essa proclamação nós não podemos deixar de fazer. Somos embaixadores de Cristo e recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém? Bom, agora é para valer, estou oficialmente de férias, graças ao bom Deus. Estarão aqui com os irmãos e irmãs aí numa escala, missionária Silvana, seminarista Wilson, pastor Danilo também estarão aqui revezando, certo? A música, os irmãos sabem que a gente está passando por um momento ainda de muita limitação, então peço aos irmãos paciência, porque será feito com aquilo que for possível, certo? Porque o pastor chupa a cana e assobia quando o pastor sai de férias, meu irmão. Vai faltar quem assobia, que dirá que chupe cana. O negócio vai ficar estreito. Mas a gente vai vencer, tá bom? Eu preciso dessas férias, por um bom motivo. Preciso ser suporte, presente mesmo ali com Evelyn e Laura e Luna, né? Então eu vou precisar mesmo desse tempo. Coincidiu que eu estou num trabalho novo, então nem vai ser tão férias assim, mas é interessante que eu consiga dar o máximo de tempo possível presente, tá bom? Então eu já precisava disso. Seria em janeiro, estiquei de propósito, para tentar coincidir com esse tempo aí. Laura ainda não chegou, mas a qualquer momento pode vir. A gente está aí em oração, os irmãos e irmãs permanecem em oração aí, que daqui a pouco ela vai dizer agora. Né? Então, a gente está aí em oração, tá bom? Então, vejam, para tratar de qualquer questão oficial da igreja, oficialmente, a partir de amanhã, os irmãos vão procurar a irmã Cláudia, vice-presidente da igreja, então, coitada de Cláudia. Brincadeiras à parte, os irmãos procuram Cláudia, certo? Para qualquer demanda do templo, os irmãos procuram a irmã Cláudia, certo? E nos cultos,
haverá essa escala. Então, os irmãos e irmãs, fiquem tranquilos que os cultos acontecerão normalmente, nos mesmos horários, certo? E os irmãos poderão cultuar e adorar a Deus juntos. Quando orarem, intercedam pela minha vida, certo? Para que Deus continue a me guiar e guiar a minha família. Amém? Bom que Deus... Oi? Não entendi. A transmissão a gente está tentando resolver, certo? Como é que a gente vai organizar. Mas estamos lutando para que ela aconteça, certo? Foi bom a senhora tocar nesse assunto. Estamos lutando para que ela aconteça, certo? Não sei se já para domingo agora a gente vai conseguir resolver tudo, porque ainda vai ser o primeiro momento ainda de muitos ajustes aí. Mas vamos tentar isso, certo? Vamos tentar. No mesmo canal, tudo da mesma forma. Estamos nesse processo de tentativa aí, tá bom? Mas se a gente tiver alguma dificuldade, será dito para os irmãos, né, via WhatsApp, e os irmãos e irmãs vão compreender. Mas com fé em Deus conseguiremos, certo? E aí vamos conseguir tocar esse barco, tá bom? Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos em paz nos nossos lares. Deus em Cristo nos abençoe.